Shalom, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja com vocês, que tenham todos um bom dia. Hoje nossa palavra vem da primeira carta a Timóteo, capítulo 5, começando no versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo entrega ao jovem líder Timóteo orientações preciosas sobre como exercer o ministério pastoral com sabedoria, amor e justiça. Essas recomendações não valiam apenas para ele, mas para todos que são chamados a pastorear a igreja do Senhor e também para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o tema de hoje é recomendações aos pastores, esses servos abençoados do Senhor. Paulo começa logo no primeiro versículo. Não repreendas com dureza o homem idoso, antes exorta como a um pai, ao jovem como a irmãos, às mulheres idosas como as mães, às moças como as irmãs, com toda a pureza. Esses são os ensinamentos de Paulo. A primeira lição que nos ensina é sobre o tom e o coração do ministério. O pastor não age como um chefe autoritário ou juiz severo, mas como parte de uma família. Ao lidar com os mais velhos, a respeito e honra, pois eles trazem experiência e história de fé. Com os mais novos, há proximidade e fraternidade. E com as irmãs, sempre um coração puro e íntegro, perseverando o respeito e a dignidade. Liderar na igreja é cuidar de pessoas e pessoas são conquistadas pelo amor, não pela imposição. Depois ele orienta sobre os cuidados com os necessitados, especialmente as viúvas, mas isso também nos mostra o princípio que deve seguir todo líder, ver e cumprir as necessidades do rebanho. Paulo também nos ensina que devemos honrar verdadeiramente aqueles que estão desamparados, mas também lembrar que a responsabilidade começa na família. O pastor deve ensinar e incentivar cada um a cumprir seus deveres, pois a igreja é a extensão do lar de Deus. Chegamos então à parte central para os líderes, a partir do verso 17. Os presbíteros que presidem bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Aqui Paulo define dois pontos fundamentais. Primeiro, o que significa liderar bem. Não basta ocupar cargo. Liderar bem é cuidar, ensinar e servir e zelar pela fé do povo. Segundo, esses líderes merecem honra e sustento. Ele lembra duas escrituras. Não amordaçarás o boi quando ele pisa o trigo. O trabalhador é digno do seu salário. Isso significa que a igreja tem o dever de reconhecer, valorizar e sustentar aqueles que se dedicam integralmente ao ministério. O pastor não deve lutar para sobreviver. Ele deve ser cuidado para que possa se dedicar sem preocupações ao que Deus lhe confiou. Honrar. O líder fiel é honrar a Deus que o chamou. Mas também há regras claras sobre como agir diante de falhas. No versículo 19, não aceite denúncia contra um presbítero, senão somente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso nos ensina justiça e prudência. Os líderes não são isentos de erro, mas também não pode ser julgado por fofocas ou acusações sem provas. É necessário investigar com seriedade. E continua no versículo 20. Os que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Quando o erro é confirmado e persistente, a correção deve ser feita de forma transparente, não para humilhar, mas para restaurar e preservar a integridade da igreja. O objetivo da correção nunca é destruir, mas salvar e edificar.
No versículo 21, Paulo faz uma advertência. Conjuro-te perante Deus, de Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardem essas coisas sem prevenção, nada fazendo com capacidade. Essa é mais uma advertência solene de Paulo. Um dos maiores perigos no ministério é o favoritismo. O pastor deve tratar todos com igualdade, seja rico ou pobre, novo na fé ou antigo, influente ou simples. A justiça de Deus não faz acepção de pessoas e o seu servo também não pode fazer. E mais uma orientação muito importante: a ninguém impõe-se precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. A escolha de líderes deve ser feita com calma e critério. Não se deve designar pessoas apenas por simpatia ou desejo rápido de preencher funções. É preciso observar o caráter, a fidelidade e o testemunho. E alerta: a imprudência na escolha faz com que o líder se torne cúmplice de erros que poderiam ser evitados. E, acima de tudo, antes de cuidar da vida alheia, cuide da sua própria santidade. Paulo ainda lembra Timóteo de cuidar também da sua saúde, pois o ministério exige disposição física e espiritual. E finaliza ensinando que tanto as obras boas quanto as más um dia se manifestam, nada fica escondido diante de Deus. Resumindo, estas são as recomendações que deixam a nossa reflexão hoje. Primeiro, ministério é relação, agir com família, com respeito e pureza. 2. Valorizar e sustentar os líderes que servem com dedicação. 3. Agir com justiça, provas para acusações, correção para restauração. 4. Sem parcialidade, tratar todos conforme a verdade de Deus. E 5. Cuidado na escolha de líderes e, antes de tudo, zelar pela própria santidade. Para nós que somos parte da igreja, também temos lições. Orar por nossos pastores, honrá-los, sustentá-los e receber com amor a palavra que nos é entregue. Pois eles vigiam por nossa alma, como quem deve prestar contas a Deus. Que o Senhor abençoe todos os que servem no ministério, dando sabedoria, força e coração cheio do seu amor. E que nós, como igreja, saibamos corresponder a esse chamado de servir juntos no seu corpo. Em nome de Jesus, eu os agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui nós tivemos essa lição de hoje, em que Paulo recomenda os pastores a ter um pastoreio digno, um pastoreio decente. E nós devemos honrar nossos pastores, nossos presbíteros, honrar nossos irmãos, que nos ajudam nas pregações, com fé, com amor e com muito trabalho. Meus amados, eu sou Jucimar Vieira, criador desse canal Mensageiro da Palavra. Sou também diácono da Igreja Assembleia de Deus de Canaã, aqui em Iguatu, estado do Ceará, localizada na Avenida Dário Rabelo, 626-6230. Se você está como ovelha fora do aprisco, peixe fora d'água, se você está sem congregar, se você está frio, gelado na fé, se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça-nos uma visita, meu irmão. Nós temos culto quase todos os dias, talvez sim, todos os dias, porque domingo é o culto da família, o culto de agradecimento. Na segunda é o culto dos homens, o encontro de todos os varões. Na terça é o culto de gratidão. Na quarta é o culto das mulheres. Na quinta é o culto de ensinamento.
Na sexta, muitas vezes é o encontro dos jovens. No domingo, temos a escola bíblica dominical pela manhã e à noite o culto de adoração, ou seja, o culto da família. Os cultos durante a semana são às 19 horas e aos domingos às 17h45. Seja nosso convidado, em nome de Jesus. Amém.